Abandonada no altar, ela fugiu para o campo, e o fazendeiro viúvo a seguiu e... Você já imaginou estar vestida de noiva, na porta da igreja lotada, e descobrir que o homem que você amava nunca existiu de verdade? Camila estava a segundos de dizer sim quando viu, pelos olhos da cunhada, que sua vida inteira tinha sido uma mentira. O que ela fez em seguida chocou 300 convidados e mudou o destino de 2 famílias para sempre. Mas o que ninguém esperava era que o homem que a seguiria até o fim do mundo não seria o noivo covarde, e sim alguém que ela jamais imaginou. Fique até o final, porque essa história vai te prender do primeiro ao último segundo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vocês são e quem sabe sua cidade não aparece aqui na tela no próximo vídeo. Era novembro de 1984, quando Camila Novaes acordou no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida. Pela janela do quarto que dividia com a irmã mais nova, ela via o céu azul de Campinas e sentia o calor daquela primavera que parecia abençoar seu casamento. Aos 26 anos, professora primária respeitada, filha de um comerciante de tecidos bem-sucedido, Camila tinha tudo o que uma mulher poderia desejar naqueles tempos. E, principalmente, tinha Rodrigo Mendes. Apenas pronunciar o nome fazia o coração dela acelerar. Advogado formado em São Paulo, bem apessoado, de família tradicional, ele tinha aparecido na vida dela 2 anos antes, numa festa de casamento de primos em comum. Foi amor à primeira vista. Pelo menos foi o que Camila acreditou. Ele era galanteador, sabia exatamente o que dizer, presenteava com flores importadas, levava para jantares nos melhores restaurantes da cidade. O pai de Camila, seu Joaquim, tinha algumas reservas sobre o rapaz. Achava ele formal demais, estudado demais nas palavras, mas a filha estava tão radiante que ele engoliu as dúvidas e deu sua bênção. Naquela manhã de novembro, a casa da família Novaes estava em polvorosa. Dona Irene, mãe de Camila, corria de um lado para outro, verificando cada detalhe. Lúcia, a irmã caçula de 19 anos, ajudava a noiva a se arrumar, enquanto as tias e primas enchiam a sala com conversas animadas. O vestido de Camila era uma obra-prima de renda e cetim, comprado com economia de meses da família. Ela estava linda, não havia como negar, com os cabelos castanhos presos em um coque elegante e o véu delicado emoldurando seu rosto. Mas havia algo diferente em Lúcia naquela manhã. A irmã mais nova, normalmente falante e alegre, estava estranhamente quieta. Suas mãos tremiam enquanto ajustava o véu de Camila, e seus olhos, inchados, indicavam que tinha chorado recentemente. Camila notou, claro, mas atribuiu a emoção do momento. Lúcia sempre foi sensível, sempre chorava em casamentos, aniversários, formaturas. Na igreja matriz de Santa Cruz, no centro de Campinas, 300 convidados já estavam acomodados nos bancos de madeira. As flores brancas enfeitavam cada canto. O órgão tocava suavemente e o padre Anselmo, que conhecia Camila desde criança, aguardava no altar com seu melhor sorriso. Mas Rodrigo ainda não tinha chegado. Eram 10h45 da manhã e a cerimônia estava marcada para as 11 horas. Camila chegou à igreja junto com o pai, seu Joaquim, no carro decorado com laços brancos. Ela segurava o buquê de rosas brancas com tanta força que seus dedos ficaram marcados. Quando desceu do carro, ouviu os murmúrios. Os convidados estavam inquietos, cochichavam entre si, olhavam para o relógio. 11 horas, 11h10, 11h15. Rodrigo não estava lá. A mãe do noivo, Dona Margarida, uma senhora elegante vestida de azul marinho, estava sentada no primeiro banco com uma expressão que Camila nunca tinha visto antes. Não era preocupação. Era outra coisa, algo que parecia vergonha misturada com raiva. Ao lado dela, o pai de Rodrigo conversava em voz baixa com o padrinho, ambos com o semblante fechado. Camila esperou na entrada da igreja, o braço entrelaçado no de seu pai, que apertava sua mão tentando transmitir confiança. Mas quando os olhos dela encontraram os de Lúcia, que estava entre as madrinhas, tudo desmoronou. A irmã tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e não eram lágrimas de alegria. Seus lábios tremiam como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. E então, num movimento que Camila jamais esqueceria, Lúcia negou com a cabeça, um movimento pequeno mas definitivo, e sussurrou apenas uma palavra que Camila leu nos seus lábios à distância. Desculpa. Naquele segundo, Camila entendeu tudo.
Não precisava de explicações, não precisava de palavras. O corpo sabe quando a alma está sendo traída, sabe quando a verdade é revelada sem precisar ser dita. Ela olhou para a irmã, depois para a sogra de costas rígidas, depois para os 300 pares de olhos que a observavam com pena ou curiosidade, e tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Soltou o braço do pai, virou-se de costas para o altar, levantou a saia do vestido de noiva e começou a caminhar na direção oposta. Não correu. Caminhou com a cabeça erguida, o véu esvoaçando atrás dela, o buquê ainda na mão. Atravessou a porta da igreja, desceu os degraus e continuou andando pela rua Barão de Jaguara, sob o sol escaldante de novembro. As pessoas nas calçadas pararam para olhar, apontaram, comentaram, mas Camila não ouvia nada. Seus ouvidos zumbiam, seu coração batia como um tambor, mas seus pés sabiam exatamente para onde ir. Seu Joaquim correu atrás dela, chamando seu nome, mas Camila não parou. Dona Irene gritou da porta da igreja. Lúcia soluçou alto. Os convidados saíram em tropel para ver o que estava acontecendo, mas a noiva continuou andando. Ela atravessou uma rua, depois outra, o vestido branco acumulando poeira da calçada, o suor começando a marcar o cetim nas costas. Foi quando um caminhão de mudanças parou ao seu lado. O motorista, um homem de meia idade com bigode espesso, abriu a janela e perguntou se ela precisava de ajuda. Camila olhou para ele, depois olhou para trás e viu a multidão que a seguia à distância e então tomou outra decisão impossível. Preciso ir embora de Campinas, ela disse com a voz firme. Para onde esse caminhão está indo? O homem piscou surpreso, olhou para a mulher de vestido de noiva suado e empoeirado e respondeu que estava indo para o interior, para uma cidade chamada Águas de Lindóia, a 3 horas dali, mas que antes passaria por Socorro. Camila não hesitou. Abriu a porta do caminhão e subiu, vestido de noiva e tudo, o véu ficando preso na porta que ela precisou abrir novamente para soltar. O motorista, ainda atordoado, deu partida. E foi assim que Camila Novaes deixou para trás sua vida inteira, numa manhã de novembro de 1984. Dentro do caminhão, que cheirava a óleo diesel e tinha o banco coberto com uma manta puída, Camila finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de raiva, de humilhação, de traição tão profunda que parecia um buraco no peito. O motorista, que se apresentou como Geraldo, teve a sensibilidade de não fazer perguntas. Apenas ligou o rádio baixinho, onde tocava uma música sertaneja, e dirigiu em silêncio, enquanto Campinas ficava cada vez menor pelo retrovisor. Enquanto isso, de volta à igreja matriz, o caos estava instaurado. Os pais de Camila tentavam acalmar os convidados, que exigiam explicações. A mãe de Rodrigo tinha desaparecido, levada para casa pela cunhada. E Lúcia, a pobre Lúcia, estava ajoelhada nos degraus da igreja, chorando convulsivamente enquanto contava para a mãe o que tinha acontecido 3 dias antes. Rodrigo tinha aparecido na casa dos Novaes numa noite em que os pais estavam visitando parentes em Jundiaí. Lúcia estava sozinha, estudando para o vestibular que prestaria no ano seguinte. Ele chegou dizendo que precisava pegar uns documentos que tinha deixado com Camila, mas quando Lúcia explicou que a irmã estava num retiro da igreja e só voltaria no dia seguinte, ele não foi embora. Ficou conversando, oferecendo ajuda com os estudos, sendo charmoso como sempre era. E então aconteceu o impensável. Ele a beijou. E ela, 19 anos, apaixonada pelo futuro cunhado há meses, sem admitir para si mesma, correspondeu. Uma coisa levou a outra. E quando Lúcia finalmente caiu em si do que tinha feito, já era tarde demais. Rodrigo foi embora dizendo que tinha sido um erro, que ela não podia contar para ninguém, especialmente para Camila, que ficaria arrasada. Ele prometeu que nunca mais aconteceria, que ela devia esquecer, que o casamento continuaria como planejado. Mas Lúcia não conseguiu esquecer. Passou os 3 dias seguintes num inferno de culpa e vergonha, sem dormir, sem comer, vendo a irmã radiante com os preparativos finais do casamento. Ela tentou contar várias vezes, mas as palavras não saíam. Como explicar para a irmã amada que ela tinha traído da pior forma possível? Como destruir a felicidade de Camila 3 dias antes do casamento? E uma parte dela, a parte que odiava admitir, ainda sentia algo por Rodrigo, ainda esperava que talvez ele realmente a amasse, e não a Camila. Foi só naquela manhã, vendo Camila se arrumar, tão linda, tão feliz, tão inocente, que Lúcia entendeu a verdade completa.
Rodrigo não amava nenhuma das duas. Ele nem apareceu no próprio casamento. Mais tarde, descobririam que ele tinha deixado Campinas de madrugada, levando dinheiro emprestado do escritório de advocacia onde trabalhava e desaparecendo sem deixar rastro. Havia outras mulheres, outras dívidas, outras mentiras. Rodrigo Mendes era um impostor e Camila tinha escapado de um destino que a teria destruído lentamente. Mas Camila não sabia de nada disso ainda, enquanto o caminhão de Geraldo subia a serra em direção ao interior paulista. Ela apenas sabia que tinha sido traída, que sua vida tinha implodido e que não podia voltar para casa, não podia enfrentar os olhares de pena, as fofocas, as perguntas. Precisava desaparecer, pelo menos por um tempo, até conseguir pensar com clareza. Socorro, onde o caminhão finalmente parou para abastecer, era uma cidadezinha encravada nas montanhas, cercada de mata atlântica e fazendas de café. Geraldo ofereceu levar Camila até Águas de Lindóia, mas ela agradeceu e disse que desceria ali mesmo. Ele tentou argumentar, preocupado em deixar uma mulher de vestido de noiva sozinha numa cidade desconhecida. Mas Camila foi firme. Deu a ele o relógio de ouro que tinha ganhado do pai na formatura da escola normal, a única coisa de valor que carregava, e pediu que não contasse a ninguém onde a tinha deixado. Camila desceu do caminhão na praça principal de Socorro, onde algumas pessoas passeavam naquela tarde morna de sábado. Os olhares curiosos se voltaram imediatamente para ela, a noiva fantasmagórica que apareceu do nada. Ela ignorou e começou a caminhar sem destino certo, apenas seguindo uma rua de terra que saía da cidade e subia a montanha. Precisava se afastar, precisava de silêncio, precisava de um lugar onde pudesse gritar sem que ninguém ouvisse. Caminhou por quase uma hora, o vestido cada vez mais sujo, os pés doendo nos sapatos de salto fino que não foram feitos para caminhadas. O sol já começava a descer quando ela viu, no alto de uma colina, uma fazenda. Não era uma daquelas propriedades ostentosas com portões de ferro e casarões coloniais. Era uma fazenda simples, casa de pau a pique com varanda de madeira, curral ao lado, plantações de milho e feijão nos terrenos ao redor. Fumaça saía da chaminé, indicando que havia alguém em casa. Camila não sabia por que seus pés a levaram até aquele lugar. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desespero, talvez fosse algo maior que ela não entendia naquele momento. Ela subiu o caminho de terra até a porteira, que estava aberta, e entrou na propriedade. Um cachorro vira-lata latiu anunciando sua chegada. E foi quando a porta da casa se abriu e um homem apareceu na varanda. Ele era alto. Devia ter uns 40 anos, cabelos escuros já grisalhos nas têmporas, ombros largos de quem trabalhava com as mãos, pele queimada de sol. Vestia uma calça de brim surrada e camisa xadrez com as mangas dobradas. Mas foi o olhar dele que Camila nunca esqueceria. Não era curiosidade, não era julgamento. Era algo gentil, quase triste, como se ele reconhecesse nela uma dor que conhecia bem. "O senhor se perdeu, moça?" Ele perguntou com voz grave, descendo os degraus da varanda. Camila olhou para ele, depois olhou para o vestido de noiva que usava, todo manchado e rasgado na barra, e uma risada histérica escapou dos seus lábios. Perdida era um eufemismo para o que ela estava. Totalmente destruída seria mais apropriado. Ela tentou responder, mas as palavras não vieram. E então, pela primeira vez naquele dia interminável, Camila desmoronou. Suas pernas fraquejaram, seus olhos reviraram e ela sentiu o mundo escurecer. O homem correu e a pegou antes que batesse no chão. A última coisa que Camila percebeu antes de desmaiar completamente foi o cheiro dele, terra e café e algo reconfortante que não conseguia identificar, e a sensação dos braços fortes que a seguravam como se ela pesasse menos que uma pluma. Quando Camila acordou, estava deitada numa cama simples com lençóis, cheirando a sabão, coberta com uma colcha de retalhos. A luz alaranjada do entardecer entrava pela janela pequena, e ela precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. O vestido de noiva tinha sido substituído por uma camisa de homem grande demais e uma saia de chita amarrada na cintura. Seus cabelos, antes presos em coque elaborado, estavam soltos e despenteados nos ombros. Ela sentou-se na cama, tonta, e olhou ao redor. O quarto era espartano, mas limpo, com paredes de tábua, um guarda-roupa antigo, uma cadeira com assento de palha. Pela porta entreaberta, ouvia vozes vindas da cozinha. Uma delas era masculina, grave, a mesma do homem que a tinha amparado. A outra era infantil, uma menina. Camila levantou-se devagar, as pernas ainda bambas.
e caminhou até a porta. Pelo corredor estreito, via a cozinha rústica com fogão a lenha, mesa de madeira tosca, panelas de ferro penduradas na parede. O homem estava de costas, mexendo algo numa panela grande, e uma menina de uns 8 anos sentada à mesa colorindo um desenho, olhou na direção de Camila e sorriu. Pai. A moça acordou. Ela disse com voz animada. O homem se virou, largou a colher de pau e caminhou até Camila com passos medidos, como se temesse assustá-la. A senhora está se sentindo melhor? Desculpe ter trocado sua roupa, mas estava muito suja e molhada de suor. Foi minha filha Ana quem ajudou. Eu não toquei em nada. Ele explicou rapidamente, as pontas das orelhas ficando vermelhas. Camila assentiu, envolvendo-se nos próprios braços. Obrigada. Desculpe ter invadido assim. Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisa explicar nada. O homem disse gentil. Meu nome é Alberto Rocha. Esta é minha filha Ana. A senhora está na fazenda do Cedro, em Socorro. Está segura aqui. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente ao ouvir aquelas palavras. Segura. Quando foi a última vez que tinha se sentido segura? Alberto notou e fez um gesto na direção da mesa. Estou fazendo uma sopa simples, de legumes da horta. A senhora deve estar faminta. Por que não senta e come um pouco? Depois, se quiser conversar, eu escuto. Se preferir silêncio, também respeito. Ela se sentou à mesa, Ana ao seu lado, imediatamente começando a mostrar seus desenhos e tagarelar sobre os animais da fazenda, e Alberto serviu uma tigela fumegante de sopa que cheirava a céu. Camila comeu devagar, cada colherada parecendo trazer um pouco de vida de volta ao corpo exausto. E enquanto comia, observava aquele homem que a tinha acolhido sem fazer perguntas, aquela criança que a tratava como visita especial, e começava a sentir algo que não esperava sentir naquele dia. Um fiapo minúsculo de esperança. Alberto Rocha era viúvo há 3 anos. Sua esposa, Helena, tinha morrido de parto tentando dar à luz um menino que também não sobreviveu. Desde então, ele criava Ana sozinho. Tocava a pequena propriedade com a ajuda de um caseiro que morava numa casa nos fundos e vivia uma vida tranquila e solitária. Tinha sido casamento arranjado, ele e Helena. Mas tinham se dado bem, construído respeito e carinho, se não amor ardente. Ela fazia falta, principalmente para Ana, que ainda perguntava pela mãe às vezes. Ele não contou nada disso naquela primeira noite, mas Camila aprenderia aos poucos nos dias seguintes. Porque, embora tivesse planejado ficar apenas uma noite e seguir caminho na manhã seguinte, Camila não conseguiu partir. Alberto ofereceu que ela ficasse quanto tempo precisasse, que havia trabalho na fazenda se ela quisesse ajudar para ganhar um dinheiro, que a casa tinha espaço. E Camila, sem ter para onde ir e sem coragem ainda de enfrentar Campinas, aceitou. Os primeiros dias foram estranhos. Camila ajudava na horta, na cozinha, com Ana, mas fazia tudo em silêncio, perdida nos próprios pensamentos. Alberto respeitava seu espaço, nunca pressionava, apenas estava presente, trabalhando nos campos durante o dia e jantando com ela e a filha à noite. Ana, por outro lado, tinha se apegado instantaneamente àquela mulher bonita que tinha aparecido vestida de princesa e que agora usava roupas simples e trançava seus cabelos antes de dormir. Foi Ana quem finalmente quebrou o gelo uma noite, 10 dias depois da chegada de Camila. Você era noiva, né? Ela perguntou com a franqueza das crianças. Minha amiga da escola disse que quando a gente casa, a gente fica feliz. Mas você não parece feliz. Ele era ruim, o seu noivo. Alberto repreendeu a filha pela pergunta invasiva, mas Camila sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado ali. Não, Ana, ele não era ruim. Ele era mentiroso. E às vezes pessoas que mentem são piores do que pessoas que são ruins de um jeito claro, porque a gente não percebe até ser tarde demais. E você fugiu, Ana continuou, os olhos arregalados, como nas histórias. Fugi, Camila confirmou. E vim parar aqui, nesta fazenda linda, com um fazendeiro gentil e uma menina adorável, que fazem meus dias menos pesados. Alberto olhou para ela do outro lado da mesa, e seus olhos se encontraram por um momento longo. Havia algo ali, algo nascente e delicado, que ambos reconheceram, mas nenhum ousou nomear ainda. Você quer falar sobre o que aconteceu? Ele perguntou baixinho. E pela primeira vez, Camila contou. Não tudo. Não os detalhes sórdidos que tinha descoberto depois, através de cartas que Lúcia mandava para a casa dos pais dela e que Camila interceptava quando ia à cidade buscar mantimentos. Mas contou sobre a igreja, sobre a decisão de sair andando, sobre sentir que sua vida inteira tinha sido uma farsa.
Alberto ouviu sem interromper. E quando ela terminou, ele apenas disse uma coisa que mudou algo dentro dela. Coragem não é nunca sentir medo ou dor. Coragem é sentir tudo isso e mesmo assim escolher seguir em frente. Você fez isso e pode fazer de novo quantas vezes precisar. As semanas viraram meses. Camila se tornou parte da rotina da fazenda do Cedro. Ela cuidava da casa, da horta, de Ana, que a tinha adotado como figura materna. Ajudava Alberto na época da colheita. Aprendeu a ordenhar vacas, a fazer queijo fresco, a preparar doce de abóbora na calçada de cobre antiga. Sua pele, antes clara de quem vivia entre quatro paredes de sala de aula, ficou corada de sol. Suas mãos, antes macias e de unhas pintadas, ficaram calejadas mais fortes. E sem perceber exatamente quando aconteceu, Camila começou a olhar para Alberto de um jeito diferente. Notava como ele era paciente com Ana, mesmo quando cansado após dias de trabalho pesado. Via como tratava os animais com cuidado, como conhecia cada palmo daquela terra, como seus olhos brilhavam quando falava sobre planos futuros para a fazenda. E, principalmente, via como ele olhava para ela, com um respeito e uma admiração que Rodrigo nunca tinha tido. Alberto também sentia a mudança. Encontrava-se pensando em Camila durante o dia no campo, imaginando o sorriso dela quando chegasse em casa. O jeito que ela cantarolava enquanto preparava o jantar, como sua presença tinha enchido aquela casa de vida novamente. Mas ele hesitava em dizer algo. Ela tinha sofrido tanto, tinha sido tão machucada, que a última coisa que queria era apressá-la ou fazê-la sentir pressionada. Foi no Natal daquele ano, 1984, quase terminando, que as coisas finalmente mudaram. Camila tinha decidido ficar na fazenda ao invés de voltar para Campinas para as festas. Tinha trocado cartas com a família, explicado que estava bem, que precisava de tempo, mas não tinha tido coragem de voltar ainda. Alberto preparou uma ceia simples, mas fartã, e Ana decorou a casa com enfeites feitos de papel que Camila a tinha ajudado a fazer. Depois do jantar, com Ana dormindo exausta de tanta excitação, Alberto e Camila ficaram na varanda olhando as estrelas. Ele tinha trazido cachaça caseira de um vizinho e eles bebiam em silêncio, o som dos grilos e sapos preenchendo a noite quente de dezembro. Foi Camila quem falou primeiro. "Eu não quero mais fugir", ela disse de repente. "Passei meses fugindo da humilhação, da dor, da vergonha de ter sido enganada. Mas aqui, nesta fazenda, com você e Ana, eu aprendi que não preciso fugir. Posso construir algo novo, posso ser feliz de novo." Alberto virou-se para ela, o coração disparado. "Você tem sido uma bênção para esta casa, Camila, para mim e para Ana. Eu não sei se é cedo demais para dizer isso, se você vai achar inapropriado ou precipitado, mas eu me apaixonei por você. Desde aquele primeiro dia, quando você apareceu toda coberta de poeira e desespero, algo em mim reconheceu você. E cada dia desde então só confirmou o que senti naquele momento." Camila sentiu as lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas, de alívio e alegria. Ela colocou a mão sobre a dele, calejada e quente. "Eu também, Alberto. Eu também me apaixonei por você. E eu quero ficar. Não como hóspede, não como ajudante temporária. Eu quero fazer parte desta família de verdade." Alberto puxou-a para perto e eles se beijaram sob as estrelas do interior paulista, um beijo lento e doce e cheio de promessas. Era tão diferente de tudo que Camila tinha sentido com Rodrigo. Não havia urgência desesperada. Não havia palavras bonitas e vazias. Havia apenas verdade, solidez, a sensação de finalmente estar no lugar certo com a pessoa certa. Mas nem tudo seria tão simples quanto aquele momento perfeito sugeria. Porque no início de janeiro de 1985, quando Camila finalmente decidiu que estava pronta para voltar a Campinas e fazer as pazes com a família, ela descobriu que o passado não tinha terminado com ela ainda. A viagem de volta a Campinas foi carregada de ansiedade. Alberto ofereceu acompanhá-la, mas Camila disse que precisava fazer isso sozinha, que era parte de fechar aquele capítulo definitivamente. Ela pegou o ônibus cedo numa manhã de quinta-feira e chegou à casa dos pais ao meio-dia, o coração martelando no peito. A casa estava exatamente como ela lembrava, a mesma cerca pintada de branco, a mesma mangueira no quintal. Mas tudo parecia diferente aos seus olhos, como se pertencesse a outra vida. Dona Irene estava na cozinha quando Camila entrou pela porta dos fundos, e o grito de alegria da mãe ecoou pela casa inteira. Elas se abraçaram e choraram, mãe acariciando o rosto da filha como se precisasse confirmar que era real.
Seu Joaquim chegou correndo do armazém ao ouvir a comoção, e ele, homem duro de poucas palavras, também chorou ao abraçar a filha que pensou ter perdido. Mas quando Camila perguntou por Lúcia, o silêncio que se seguiu foi perturbador. Os pais trocaram olhares, e foi Dona Irene quem finalmente falou, a voz pesada. Sua irmã está no quarto. Ela não tem passado bem, filha. Desde aquele dia, ela se tortura, perdeu peso, não dorme direito, teve que trancar a matrícula da faculdade. Ela sente muito, Camila. Ela quer te pedir perdão, mas não sabe como. Camila subiu as escadas devagar, cada degrau mais difícil que o anterior. Bateu na porta do quarto que costumava dividir com Lúcia, e ao ouvir o entre-sussurrado, abriu. Lúcia estava deitada na cama, magra demais, olheiras profundas, o cabelo que sempre foi lustroso, agora opaco e descuidado. Quando viu Camila na porta, ela se sentou de um pulo, os olhos arregalados de choque e medo. Camila, Lúcia, você não pode imaginar. Eu sinto tanto. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Eu fui horrível, fui fraca, fui a pior irmã do mundo. Ele mentiu para mim, disse que te amava, mas que estava confuso, que talvez eu fosse o amor verdadeiro dele, e eu acreditei porque queria acreditar. E então ele sumiu, e você fugiu, e foi tudo minha culpa. Eu destruí sua vida, destruí nossa família. Camila atravessou o quarto e sentou-se na beirada da cama. Para a surpresa de Lúcia, ela pegou a mão da irmã entre as suas. Você não destruiu nada, Lúcia. Rodrigo destruiu. Ele manipulou você, manipulou eu, manipulou todo mundo. Você tinha 19 anos, era praticamente uma criança. E eu fugi porque não conseguia lidar naquele momento. Mas agora, depois de meses longe, eu entendo. Eu te perdoo. Lúcia desmoronou em soluços, abraçando a irmã com força de quem tem medo que ela desapareça novamente. Elas ficaram assim por longo tempo, 2 anos de culpa e dor começando finalmente a se desfazer. E quando Lúcia se acalmou o suficiente para perguntar onde Camila tinha estado todo aquele tempo, os olhos dela brilharam ao ouvir sobre Alberto e Ana e a fazenda do Cedro. Você está apaixonada, Lúcia disse com um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Eu consigo ver nos seus olhos. Você brilha quando fala dele. Estou, Camila admitiu, e dessa vez é de verdade. É sólido, real, não é fantasia ou ilusão. Alberto me vê como sou, com todas as minhas falhas e meus medos, e mesmo assim me quer ao lado dele. E Ana, Lu, você vai adorar Ana. Ela é tão viva, tão curiosa. Ela precisa de uma mãe, e eu quero ser essa mãe para ela. Então você vai casar com ele? Lúcia perguntou. Camila sorriu. Se ele me pedir, vou dizer sim, sem pensar 2 vezes. Mas dessa vez não vai ter igreja cheia, não vai ter vestido caríssimo, não vai ter nada disso. Só nós, a família, talvez o padre da cidadezinha fazendo uma bênção simples. O que importa não é a cerimônia, é o compromisso. Camila ficou em Campinas por 3 dias, reconectando-se com a família, visitando amigas, fechando capítulos pendentes. Passou pela escola, onde tinha dado aula, e conversou com a diretora sobre não retomar o posto, que sua vida agora era em outro lugar. Foi difícil, mas também libertador. Ela não era mais a professora Camila Novaes que todos conheciam. Era apenas Camila, uma mulher que tinha sobrevivido à tempestade e agora navegava em águas mais calmas. No último dia, antes de voltar para Socorro, algo inesperado aconteceu. Camila estava na praça central comprando fios de bordar para Ana quando viu, do outro lado da rua, alguém que fez seu sangue congelar. Rodrigo. Ele estava lá, andando calmamente como se nada tivesse acontecido, entrando numa agência bancária. Camila ficou paralisada, todas as emoções daquele dia de novembro voltando com força total. Mas então ela respirou fundo e uma sensação estranha a invadiu. Não era raiva, não era dor, era quase indiferença. Aquele homem tinha quase destruído sua vida, mas ao fazer isso, tinha inadvertidamente a libertado. Se ele não tivesse sumido naquele dia, se o casamento tivesse acontecido, ela estaria presa num matrimônio falso com um impostor. Nunca teria fugido para Socorro. Nunca teria encontrado Alberto e Ana. Nunca teria descoberto quem realmente era quando tirava as máscaras sociais. Camila virou as costas e continuou andando. Não confrontou Rodrigo, não procurou respostas, não quis saber o que ele estava fazendo de volta em Campinas. Ele não merecia nem seu ódio, nem sua curiosidade. Era apenas uma sombra de um pesadelo antigo,
E ela estava completamente acordada agora, vivendo um sonho melhor e mais real. Quando o ônibus a levou de volta para Socorro naquela tarde, Camila sentiu que estava fechando uma porta definitivamente. Não com raiva ou amargura, mas com gratidão por ter escapado e encontrado algo verdadeiro do outro lado da dor. Alberto a esperava no ponto de ônibus em Socorro, Ana ao seu lado, segurando um buquê de flores do campo. A menina correu para Camila assim que a viu descer, gritando seu nome, e Camila a pegou no colo, rodando com ela enquanto ambas riam. Alberto se aproximou mais devagar, mas o sorriso no rosto dele dizia tudo. "Bem-vinda em casa", ele disse simplesmente. E Camila soube, com certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Camila. Ela e Alberto não se casaram imediatamente, preferindo construir a relação devagar, solidamente. Ana a chamava de tia Camila, oficialmente, mas às vezes escorregava e dizia mamãe, corrigindo-se rapidamente com as bochechas vermelhas de vergonha. Camila sempre dizia que não precisava se corrigir, que podia chamar do jeito que quisesse, e via os olhos de Alberto marejarem toda vez que isso acontecia. A fazenda prosperava. Alberto tinha conseguido um empréstimo para modernizar parte da irrigação, e a colheita daquele ano foi excelente. Camila tinha transformado a horta num negócio pequeno, mas lucrativo, vendendo verduras orgânicas para os restaurantes da cidade. Ela também tinha começado a dar aulas particulares para as crianças da redondeza que não tinham escola por perto, ressuscitando sua vocação de professora de uma forma mais livre e pessoal. Foi num dia de abril de 1985, com o outono colorindo as árvores ao redor da fazenda, que Alberto finalmente fez a pergunta. Não foi elaborado, não houve joelhos no chão ou discurso preparado. Eles estavam na horta colhendo tomates, Ana brincando com o cachorro mais adiante, quando ele simplesmente disse: "Casa comigo, Camila. Não porque você precisa de proteção ou de um lugar para ficar, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você faz esta casa ser um lar. Porque Ana precisa de você. Porque eu te amo." Camila largou o cesto de tomates, terra nas mãos e suor na testa, e respondeu: "Sim, 1000 vezes sim." Eles se casaram num sábado de maio, na pequena capela de São José, no centro de Socorro. Foi cerimônia simples com apenas as famílias presentes. Os pais de Camila viajaram de Campinas junto com Lúcia, que estava visivelmente melhor, tendo retomado os estudos e começado a trabalhar no armazém do pai. Ela e Camila tinham reconstruído a relação. Ainda havia cicatrizes, mas também havia perdão genuíno e um amor que tinha sido testado e sobrevivido. Desta vez, o vestido de Camila era simples, de linho branco comprado na feira, mas ela estava mais bonita do que nunca tinha estado. Não por causa da roupa ou do cabelo, mas por causa da luz nos seus olhos, da certeza no sorriso. Alberto usava terno emprestado do vizinho, ligeiramente grande demais, e não conseguia parar de sorrir. Ana era a dama de honra, com uma coroa de flores que ela mesma tinha feito, jogando pétalas pelo corredor da igreja. Quando trocaram as alianças, simples de ouro sem pedras preciosas ou gravações, Camila lembrou-se daquele dia de novembro, quando estava na porta de outra igreja, pronta para cometer o maior erro da sua vida, e agradeceu silenciosamente a Deus, ou ao destino, ou simplesmente ao acaso, por Rodrigo ter sido covarde o suficiente para não aparecer. Porque se ele tivesse aparecido, se o casamento tivesse acontecido, ela nunca teria encontrado este homem ao seu lado. Este amor verdadeiro e sólido e real. A festa foi no quintal da Fazenda do Cedro, com churrasco preparado pelos vizinhos, sanfona tocando música caipira, crianças correndo entre as árvores. Não tinha champanhe importada ou bolo de 5 andares, mas tinha alegria genuína, comunidade, pertencimento. Seu Joaquim dançou com Camila, os olhos do velho orgulhosos e emocionados. Dona Irene passou a noite inteira conversando com Ana sobre receitas e bordados. Lúcia ajudou na cozinha e riu pela primeira vez desde aquele novembro fatídico, livre finalmente do peso da culpa. E quando a noite caiu e as estrelas apareceram, Alberto levou Camila para dançar longe dos outros, apenas eles dois sob o céu infinito. Valeu a pena, ela sussurrou, encostando a cabeça no peito dele. Todo o sofrimento, toda a dor, tudo valeu a pena para chegar até aqui. Valeu, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. E vai valer ainda mais pelos próximos 50 anos que vamos ter juntos. Os anos que se seguiram provaram que Alberto estava certo.
Camila e ele construíram uma vida rica, não em dinheiro, mas em momentos, em memórias, em amor acumulado dia após dia. Ana cresceu forte e feliz, chamando Camila de mãe sem hesitação, sem memória confusa da mãe biológica que tinha perdido tão cedo. Ela se tornou uma moça brilhante, estudou agronomia na faculdade em Campinas, ficando na casa dos avós de Camila durante a semana e voltando para a fazenda nos fins de semana. Camila e Alberto tiveram 2 filhos juntos, Pedro e Marina, que cresceram correndo pelos mesmos campos, onde a mãe tinha encontrado refúgio tanto tempo atrás. A fazenda do Cedro expandiu, tornou-se referência em agricultura sustentável na região. Camila manteve suas aulas particulares por anos, educando uma geração inteira de crianças do interior, e eventualmente escreveu um livro sobre pedagogia rural, que foi publicado por uma editora pequena, mas ganhou reconhecimento em círculos acadêmicos. Lúcia também reconstruiu sua vida. Formou-se em administração, ajudou a expandir o negócio do pai, e eventualmente casou-se com um homem bom, que a tratava com o respeito que merecia. Ela e Camila mantiveram a relação próxima, visitavam-se frequentemente, e seus filhos cresceram como primos queridos. O que tinha quase destruído as duas acabou tornando-as mais fortes, mais conectadas, mais conscientes do valor de honestidade e perdão. Quanto a Rodrigo, Camila ouviu histórias esparsas ao longo dos anos. Ele nunca ficou em lugar nenhum por muito tempo, sempre deixando dívidas e mulheres enganadas para trás. Eventualmente desapareceu completamente. E Camila não gastou energia tentando descobrir o que tinha acontecido com ele. Ele era irrelevante. Uma nota de rodapé numa história que tinha se tornado algo muito maior e mais bonito do que ele jamais poderia ter arruinado permanentemente. Houve desafios, claro. Anos de seca onde a fazenda quase foi perdida, doenças que testaram a força da família, conflitos inevitáveis que surgem quando pessoas imperfeitas tentam construir algo juntas. Mas sempre, Camila e Alberto enfrentaram tudo lado a lado, lembrando-se daquele primeiro encontro quando ela apareceu destruída na porta dele e ele a acolheu sem julgamento. Em 2004, 20 anos após aquele novembro fatídico, Camila estava sentada na mesma varanda onde tinha se declarado a Alberto décadas atrás. Ela tinha 46 anos, cabelos já salpicados de branco que se recusava a tingir, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Alberto, agora com 60 e poucos, estava ao seu lado, a mão entrelaçada na dela como sempre estava. Ana tinha acabado de ligar anunciando que estava grávida do primeiro filho, o primeiro neto do casal. Pedro estava terminando faculdade de veterinária. Marina tinha sido aceite num programa de mestrado em São Paulo. A fazenda estava próspera, a família estava saudável, a vida era boa. Você se arrepende de alguma coisa? Alberto perguntou de repente, quebrando o silêncio confortável entre eles. Camila pensou por um momento, realmente considerando a pergunta. Arrependo de ter acreditado em Rodrigo por tanto tempo. Arrependo de não ter visto os sinais antes. Mas não me arrependo de ter fugido naquele dia, porque fugir me trouxe até você, e você, meu amor, foi a melhor coisa que já me aconteceu. Alberto apertou a mão dela, e eles ficaram assim observando o sol descer atrás das montanhas que tinham testemunhado sua história, que tinham abrigado seu amor, que continuariam lá muito depois que eles se fossem, lembrança silenciosa de que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. E se alguém perguntasse a Camila se ela daria algum conselho para seu eu mais jovem, parada naquela igreja em novembro de 1984, ela diria apenas isto: confie em seus instintos. Quando algo parecer errado, provavelmente está. E quando você achar que sua vida acabou, saiba que às vezes é apenas o começo de um capítulo muito melhor. A coragem não é nunca cair, mas sempre se levantar e caminhar, mesmo sem saber para onde está indo. Porque o destino tem um jeito engraçado de nos levar exatamente para onde precisamos estar. Camila viveu até os 82 anos, cercada de filhos, netos e bisnetos, na mesma fazenda onde tinha chegado como noiva fugitiva e destruída. Alberto morreu alguns meses antes dela, e os netos diziam que ela tinha morrido de coração partido por não conseguir viver sem ele. Mas a verdade era mais bonita que isso. Ela tinha vivido uma vida completa, rica, cheia de amor verdadeiro e propósito. E quando fechou os olhos pela última vez, com a foto de casamento dela e Alberto na mesinha de cabeceira, ela estava sorrindo. A história da noiva que fugiu do altar e encontrou amor verdadeiro numa fazenda do interior virou lenda em Socorro.
As pessoas ainda contavam para os filhos, que contavam para os netos, sobre Camila Novaes, que teve coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. E a Fazenda do Cedro, mantida pela família através das gerações, ainda está lá, memorial vivo de que o amor verdadeiro não vem com fanfarra e promessas vazias, mas com trabalho diário, compromisso constante e dois corações que escolhem um ao outro repetidamente, mesmo quando seria mais fácil desistir. Porque no fim, essa foi a maior lição que Camila aprendeu naquela jornada que começou com humilhação e terminou com felicidade. Amor não é sobre vestidos caros, igrejas lotadas ou palavras românticas sussurradas sob a luz de velas. Amor é sobre aparecer todos os dias. É sobre segurar a mão quando está difícil. É sobre construir algo maior que vocês mesmos, juntos, pedra por pedra, dia após dia, até olhar para trás e ver que criaram uma vida inteira que vale a pena ter vivido. E Camila, a professora de Campinas que fugiu do próprio casamento numa manhã de novembro, viveu essa verdade até o último de seus dias e foi infinitamente mais feliz do que jamais teria sido se tivesse dito sim naquela primeira vez. E aí, o que você achou dessa história? A vida da Camila te emocionou? Deixa aqui nos comentários qual parte mais tocou o seu coração. E se você conhece alguém que passou por uma situação parecida, de recomeçar quando tudo parecia perdido, marca essa pessoa aqui nos comentários para ela também conhecer essa história incrível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like precioso. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que vocês querem mais histórias assim. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma história emocionante que eu posto por aqui. Toda semana tem vídeo novo com histórias reais e inspiradoras do interior brasileiro que vão mexer com o seu coração. Já compartilha esse vídeo com aquela amiga ou aquele amigo que precisa ouvir uma história de superação hoje. E me conta, você teria a coragem de recomeçar do zero como a Camila fez? Deixa sua opinião aqui embaixo. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais histórias emocionantes. Tchau, tchau.